Perfeito, tô aguardando a Vivi entrar novamente. Tivemos um problema de conexão, tá, gente? Cândida, manda um alô aí, tá dando pra ouvir legal? Isso, acenou. Ótimo. Oi, Vivi. E agora foi. Perfeito. Feitas as apresentações, né, Vivi? Vamos, Vamos lá. vamos começar a falar da BNCC. É, Bora. Me diga, o que a BNCC mudou até agora na sua vida? Esse ano de 2020 era o ano de implantação dela, né? Sim, E o segmento que a gente vai discutir é o segmento que eu mais amo, né? Enquanto gestor, educação professor, infantil. a educação infantil. Fala para nós aí o que, que você pensa desse ano que ainda não começou, né? Esse ano ainda não começou. Se bem que eu acho, né, eu fico pensando assim, que esse ano começou diferente. E aí a Hum. gente também é o momento para a gente repensar justamente essa BNCC dentro dessa proposta, né? É um excelente momento, e eu falo que foi um momento para a gente colocar a nossa cara, né? Instituição escola, colocar a nossa cara dentro das casas, né? Uma vez que a gente fazia isso muito internamente. E até nos meus treinamentos, nas minhas conversas, era sempre a comunicação entre as famílias, né? Desse espaço de educação com muita interação, com muita brincadeira, né? Com muita pareação com o outro e de grandes possibilidades e experiências, enquanto as pessoas de fora viam ainda como espaço de escolarização. E eu acho que esse momento é provocador e é um momento que essas ações da escola ficam muito evidentes na família, né? Então é uma coisa que a gente precisa cuidar mesmo, e eu tenho falado muito sobre o que, que eu quero mostrar da minha escola, né? O que que eu tô deixando passar sobre a minha escola, qual é o princípio, qual é a minha proposta pedagógica, é a hora que isso vai sair. E é a hora que isso tem que prevalecer, a mensagem que a escola quer passar que tem que prevalecer. E aí a BNCC veio, né, com toda... eu já tinha uma linguagem da experiência, né, como principal recurso da educação infantil. Eu falo que não tem que ser assim, tem que ser só assim, né? Então Uhum. eu falo muito dessa questão de a gente olhar a experiência da criança e olhar para a criança como um ser que tem voz, que se comunica, né? E se colocar no papel de guia da criança, muito mais que ensinante, né? Eu falo muito, eu uso muito o termo ensinagem, né? A gente tem que sair dessa postura de que a gente é o dono do saber, né? Que antes, e ainda a gente tem muito isso, é uma reconstrução, eu falo que é desconstruir alguns estereótipos, né? Que ainda estão engessando a prática pedagógica. E eu acho que partir da primeira infância, partir da educação infantil, é um grande salto, porque daqui é que a gente vai construir seres humanos, e não é nem construir, né, seres humanos, eles vão se formar. E quais as nossas referências enquanto adultos para a vida desse ser que está em formação? Então essa meu grande pensamento com relação à BNCC. Bom, a BNCC chegou como um currículo, né? E, e uma coisa que me encanta muito é o convite à alteridade, né? Eu e o outro. Eu e o outro. É, Você, como alguém da PNL, sabe que o momento mágico para qualquer ser humano, mas sobretudo para criança, é a contação de histórias, né? E Sim. a gente chega numa escola de educação infantil, é, a primeira coisa que a gente percebe, eu não sei se acontece com você, mas comigo é isso, a gente parece que faz uma viagem numa máquina do tempo e volta à criança que nós fomos.
Eu gosto muito de constelação familiar, sabe, Vi? Também adoro. Eu acho que ela oferece uma ferramenta para o educador, para os pais, né, lerem, investigarem e perceberem aquilo que a criança tem na sua história, né? E aí quando eu entro logo assim, chego na porta de uma escola de educação infantil e não me interessa o porte, sabe? Eu acho que educador está em todo lugar. E a palavra Sim. educador, ela já deixa para nós um sinal. Nós temos que educar a pessoa nos momentos de prazer, mas também educar para enfrentar a dor. Muitas crianças agora estão em luto porque perderam o vovô, a titia, ou então assustados, né? Não sabem explicar o que É, é coronavírus. Vivi, como que a roda de conversa que ali a criança chega, né, fazendo filme mental, né? Ela vê a parede colorida, aí tem alguém acolhendo ali na porta, a também. educadora de apoio, né, que recebe com carinho, mulheres na sua maioria, mulheres Sim. que, mesmo nas suas aflições, com seus desejos, seus problemas, colocam um sorriso no rosto e recebe a criança. Não é assim? É, Corajosas. exatamente. Corajosas essas Isso acontece mulheres. muito. E eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Uma frase que eu sempre uso é: que mundo que eu quero apresentar para essa criança que está chegando para mim? Né? Então, isso passa muito por essa questão da constelação, né? Por essa questão do retorno a mim mesma, quem eu fui enquanto eu era criança, né? E o que foi importante para mim na minha infância. Essa semana nós fizemos treinamentos em 2 escolas, né? Justamente para a gente relembrar o nosso tempo de criança e fazer essa viagem mental pensando no que é criança e o que é importante para essa criança, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tantas coisas, de tantas emoções afloradas, né? E a BNCC, ela vem justamente colocar uma situação que antes não era tão real, né? Que é a criança como um sujeito que tem voz, né? Precisa ser escutada, precisa ser vista como um ser humano, né? Dentro das instituições, né? De escola. E aí a gente passa, quando a gente faz quando a gente revisita o nosso passado, a nossa infância, a nossa criança lá interior, a gente percebe o quanto que algumas coisas que ficaram marcadas para a gente foram prejudiciais ao nosso desenvolvimento. E quando a gente consegue ter essa visão, consegue fazer esse retorno mental e de memória, a gente consegue ressignificar isso. Sim. E aí a gente parte para uma nova ação no cotidiano, na prática com a criança. E quando eu falo de escuta criança, não é somente a hora da rodinha, por exemplo, né? É escuta do que a criança está demandando, do que a criança precisa aprender, nos espaços que a gente constrói com as crianças, a gente tem um período de observação que tem que ser todos, né? O que a criança está me demandando enquanto ela vai para o almoço, enquanto ela vai para o pátio. Eu falo que o simples fato da gente pedir licença para limpar o nariz de uma criança, a gente está demonstrando respeito por essa criança. E muitas vezes no automático a gente simplesmente vai lá com papel, tira aquela meleca e joga no lixo e a criança fica perdida no tempo. É uma simples coisa, mas que demonstra que eu posso, licença, porque eu posso limpar o seu nariz está escorrendo, posso te ajudar com isso? Então isso demonstra um ambiente, uma escola, uma instituição, um profissional que escuta a criança e está atento às necessidades e às demandas da criança, né? Não é simplesmente um momento de rodinha. E aí eu falo muito de... A gente por um período adotou uma prática que a gente ia para as rodinhas e ficava e perguntava, né? Como foi o fim de semana, né? Sim, E a sim. criança respondia. Como que que cor é essa? E a criança respondia. Que número é esse? E a criança respondia. Então essas ações, elas impedem, empobrecem o pensamento da criança. Deixar a criança pegar o material, manipular, viver essa experiência, criar respostas para isso, dar condições para que ela se desenvolva dentro desse processo.
E a BNCC, ela veio como um documento para legitimar o direito da criança em falar, o direito da criança em ser respeitado, até mesmo quando a gente precisa limpar o nariz dela. Né? Então, isso é muito sério e eu carrego muito essa bandeira de que a gente precisa revisitar a nossa infância para a gente entender o que é realmente necessário para essas infâncias que a gente está recebendo agora. A minha parceira Cândida está falando, porra, essas rodinhas, também acho. É hora de reinventar, né? E a BNCC nos deu ferramentas. Ontem você colocou numa live aqui, estava com o André, né? Precisa reinvenção da escola, não é? A Dani, a minha amiga neurocientista, que também é do Movimento Educação ao Alvo, entrou aí, mandou um tchauzinho. O cérebro da criança... Oi, Dani. O cérebro da criança precisa de criatividade, né? E às vezes a criança traz para a rodinha... Precisa ser provocado, né? Alguma sensação que ela não está bem em casa. Eu gosto, como gestor, eu ficava com as crianças lá, tinha uma mesa de ping-pong, eu ficava jogando com algumas, a gente abaixou a mesa no tamanho delas, então eu sou grandão, né, eu tive que fazer um esforço. E uma vez uma criança pegou a bolinha de ping-pong e falou comigo assim, Vivi, eles me chamavam de Paulão, né? O professor Paulão, eu sou que nem essa bolinha. Aí eu falei, e você pode me contar mais? Ele falou, não, a minha mãe me joga pra cá e meu pai me joga pra lá por causa da pensão. Olha, que percepção, né? Vivi, esse dia foi um dia marcante na minha vida. Eu vi que ela tinha voz, eu vi que ela estava querendo falar alguma coisa que ela estava deduzindo ou que ela ouviu de alguém, mas porque eles reproduzem também as falas que escutam da vovó, do vovô. Sim. E aí como que a gente lida? E é exatamente lida? Por isso que a gente tem que tomar cuidado sobre o que a gente vai mostrar para eles, né? Porque você que trabalha com PNL, a linguagem é tudo, né? E como que a gente lida com essas vozes que ela tem dentro dela e que ela traz para a escola? Vozes de felicidade, isso é ótimo. E vozes também que trazem alguma dor, algum sofrimento, né? E a BNCC nos convida a ficar interativo com essa criança. E aí? O cotidiano é uma experiência vivida, né? E a gente usava muito o termo vivência e eu lendo e pesquisando, eu percebi que a vivência, ela é muito vivenciado ali. E a experiência é uma coisa que marca, né? E a gente carrega essa experiência para a vida toda. Né? Quando a gente fala experiência, eu vivi uma experiência e isso a gente vai carregando. E o cotidiano com as crianças, eles são provocadores o tempo inteiro, né? E essa observação, quando a gente percebe, por exemplo, nessa situação, a gente oferece o ouvido para escutar. E aí, através de perguntas, a gente direciona o pensamento da criança no sentido que ela vai construir a solução sobre isso, né? E muitas vezes a gente direciona a ter uma conversa com a família no sentido de que a gente também precisa ensinar as nossas crianças a se comunicarem. E como que a gente faz isso? Se comunicando com elas, né? Muitas vezes a gente não vai ter as respostas, mas muitas vezes a gente vai incitar perguntas para que elas mesmas tenham respostas. Porque eu acredito muito nessa capacidade da criança de ela trazer respostas para a gente. Eu sempre acho que as crianças sabem muito mais do que a gente imagina. E quando essa criança traz essa demanda de que eu sou uma bolinha de ping-pong, e essa é a percepção dela com relação à organização familiar dela, é sério, né? Sim. E aí a gente parte para uma conversa com a família e com a própria criança. Por exemplo, olha uma outra vivência, Vivi. A professora estava andando com os alunos no pátio da educação infantil. Aí é uma criação de hipótese, né? Que a base propicia muito isso. Aí alguém pisou numa lagarta. Aí ela perguntou para a educadora assim, professora, o sangue da lagarta é verde?
E nós sabemos que ela é pedagoga, que muitos temas fogem a gente, a todos nós, né? A vida é um eterno Sim. sei que nada sei. A vida é isso, né? Não precisamos saber tudo e não sabemos, né? Aí ela falou, boa pergunta. Vamos pesquisar sobre isso. Aí nasceu o projeto Butterfly, porque é uma escola que é bilíngue. O projeto Bilíngue. Borboleta. E aí eles fizeram vivências maravilhosas em torno de uma pergunta poderosa que a criança fez e que a educadora teve aquele, sabe, aquele feeling, aquele time Insight. de o Uhum. insight de pegar isso e levar para a turma. E aí um falou que a borboleta era lagarta e eu conheço até uma professora maravilhosa que fez a borboleta nascer na sala dela. Ai, gente. Olha que lindo. Eu fiz também essa experiência uma época da minha de professora. Eu levei um aquário, forrei, né? Deixei lá as lagartas, recolhi do meu quintal. A gente acompanhou todo o processo com as crianças e é lindo eles acompanharem isso e ver a magia da vida, né? Como que é essa metamorfose, esse nascer de uma borboleta, né? E se sentir parte até da natureza, que é uma coisa que a gente vem falando o tempo todo, que a criança precisa se sentir pertencente à natureza, né? A gente fala, vamos trabalhar a natureza? Gente, não é trabalhar a natureza, nós somos a natureza. Perfeito. Né? Então não precisa ser separado, nós somos natureza, então nós estamos juntos nesse processo. E a escola, como laboratório, tem várias ferramentas. E eu falo nesse processo de construção da prática que ele tem que ser na inteireza, né? A gente tem falado o tempo todo e conversado muito sobre as interações que acontecem sobre o cotidiano da educação infantil, que ensina o tempo todo, né? Que não precisa ser fragmentado, que é justamente o que a BNCC propõe, né? Que os campos de experiência eles são amplos dentro das suas possibilidades no espaço de educação infantil, dentro da instituição. Então, o ato de se alimentar, o ato de se trocar, o ato de ir para a sala, o ato de sentar agrupado, o ato de se comunicar com o outro, são momentos importantes de aprendizado, né? Então, a gente precisa ter uma proposta pedagógica que contemple toda essa inteireza do que é ser criança, né? Do que é muito profundo, assim. Eu vejo uma profundidade gigantesca e é tão engraçado quando você coloca essa experiência, por exemplo, com a borboleta, me vem um pensamento desse diálogo, né? Eu começo a pensar nesse diálogo, a criança olhando a borboleta e um professor atento e de acordo com a BNCC, vai mandar pergunta, vai formular um diálogo, a criança vai responder, o outro vai vir com uma resposta. Né? E aí vão ter comparações, vão vir borboletas de outras espécies, vão vir lagartas que não viram borboletas. Tá? E tudo isso vira um processo de aprendizagem gigantesco, né? E aí eu até questiono, diante de todo esse cotidiano, diante de todas essas experiências propostas para a educação infantil, será que cabe um livro didático? Será que cabe atividade de pinte dentro? Recorte, cole, sabe? Será que cabe crianças caminhando sempre em fila para os espaços? Será que cabe crianças sempre sentadas no mesmo formato, rodinhas já estruturadas dentro de um horário específico, né? Que não é o que é proposto pela BNCC, né? Que é um documento. Eu sempre bato nessa tecla dizendo que a BNCC é um documento que legaliza o direito da criança em ser ele, né? Então, ele precisa ser respeitado porque ele está amparado legalmente. E a obrigação nossa, enquanto educadores, gestores, né, garantir que esse direito da criança seja atendido da forma mais ampla possível. Ô, Vivi, tem uma coisa polêmica que é o seguinte, tem pais que acham que na educação infantil o estudante tem que ser alfabetizado. Né? Já tem que começar a ler. O Rubem Alves tem duas falas interessantes. Uma é que criança que nem pipoca.
né? Cada uma vai receber estímulos externos e vai, no seu momento, se abrir para essa experiência do letramento, da alfabetização. E aí, e o Rubem Alves também fala da importância da escutatória. Alguns pais escutam parentes, comparam com primo, compara com vizinho, compara. Aí ele já está lendo aquela escola é fraca. E, na verdade, a BNCC vem com o conceito da importância do brincar, do lúdico e do prazer para a vida da criança. E aí, pessoas que nada entendem de educação chegam querendo ensinar o professor qual é a prática adequada e até cobrar da escola. Essa relação escola-família, quando ela não é bem desenhada, ela acaba provocando conflitos, gente querendo que ensina, e, na verdade, o que a gente tem que fazer é uma aprendizagem baseada em pergunta. Como é que funciona isso? Eu fico assustado com Willer pais resumiu exatamente o que eu ia falar, e ele comentou que no brincar o letramento acontece, né? A educação infantil, ela não é para a escola, né? Então, isso significa que não é uma preparação para a escola, né? Embora, quando a gente começa a entender que essas experiências são significativas e positivas para a criança, quando a gente tem um adulto preparado, Montessori que fala, né? Um adulto preparado, um ambiente preparado, a aprendizagem acontece. Então, essa possibilidade de leitura, escrita e da alfabetização vai acontecer. Mas uma coisa que eu falo sempre, assim, é que a gente precisa defender o que é de direito da criança. E somos nós que estamos dentro da educação. E ok, que tem pais, né, que questionam, tem os familiares que questionam, e eu acho positivo isso, esses questionamentos, mas cabe a nós, dentro das instituições, com capacidades técnicas, né, preparados para levantar a nossa bandeira e defender o porquê de fazer assim. O porquê que o brincar é importante para a criança nesse período, né? Por que esse momento é o momento que ele precisa estar livre para aprender e desenvolver? Essa brincadeira, ela tem uma intencionalidade, né? Então, quando a gente está pronto para essa observação e essa escuta, tem um planejamento do professor ali que vai direcionar, né? Que vai reger, né? o trabalho, mas que a aprendizagem vai vir da criança, né? A autonomia, a criatividade, né? As habilidades socioemocionais, de lidar com a perda, de lidar com a frustração, de ter empatia, isso tudo está sendo trabalhado num conjunto. E a alfabetização, consequentemente, vai vir desse processo. Então, eu sempre penso que a nossa comunicação, a escola, ao se comunicar com a família, tem que deixar claro o porquê de ser importante isso. E de estar alinhado com um documento oficial, né, que rege essa diretriz, né, de como trabalhar com as crianças. Você falou uma coisa importante, que é a questão da intencionalidade pedagógica, que passa por um planejamento estratégico, né? Para mim, todo planejamento é estratégico, então, às vezes, eu acho até redundante quando a gente fala essas duas palavras, mas parece que tá na modinha. Mas, assim, a BNCC nos convida a um planejamento que coloque o estudante para fazer experiências significativas e daí, de maneira colaborativa, aprender. E o papel do professor, da educadora, e para mim as mais valentes, sabe, as mais corajosas, e isso eu sempre digo, né? Tudo começa lá na educação infantil. Eu, como diretor, no terceiro ano do ensino médio, nas escolas que eu coordenava, eu exigia que uma professora da educação infantil fosse homenageada. Por quê? As pessoas têm uma ideia muito fragmentada do processo de aprendizagem. Ela chega lá no terceiro ano, um professor, ele é homenageado, mas ninguém lembra do processo todo que foi feito, né? E era muito legal ver assim, a emoção com que os alunos do terceiro ano se referiam às professoras que lhe acolheram na escola. Acolhida é fundamental, né, Vivi? Lidar com as emoções da criança, saber que a criança é um ser
que vai se tornar um cidadão e que as práticas que forem feitas com ela vão desenvolver habilidades básicas no primeiro momento, que depois vão se tornar habilidades globais lá no Enem. Mas o pessoal parece que só enxerga o Enem. Tem pai que chega na escola e diz, qual que é o seu lugar no Enem? Ele vai matricular na educação infantil. Essa cultura de se mover só por um exame, ela deixa a educação muito pobre. O que você pensa disso? A própria Lídia Ortélio, ela fala que a gente não nasceu para fazer vestibular. E eu acho linda essa fala dela, porque é um discurso que todo mundo tem, inclusive educadores, entendeu? A gente tem esse discurso muito pronto nas nossas práticas pedagógicas, em muitas escolas, né? Muitas palestras que eu dou, é sempre isso. Ah, mas e quando chegar no Enem? E quando chegar no vestibular? É sempre uma pergunta, né? Então, eu sempre parto do princípio e defendo que as experiências, elas têm muito mais a nos ensinar do que os próprios papéis, né? Do que as próprias folhas A4, né? Disse até o José Altino no livro Minúcias da Vida Cotidiana, no Fazer Fazendo Educação agora há pouco. E isso é muito sério, a gente encarar as coisas assim, né? Se a gente partir para um princípio, se a gente parar para voltar no tempo, dentro do nosso processo de escolarização, como que isso foi pra gente, né? Nas minhas palestras, eu até brinco muito, eu falo, gente, eu aprendi Teorema de Pitágoras, eu não sei por quê. Algumas professoras me xingam por isso, mas eu falo, talvez porque eu não tinha tido um professor que me provasse na experiência a importância do Teorema de Pitágoras. Talvez eu não tivesse tido uma provocação que me fizesse ficar interessada por aquele tema. As minhas experiências enquanto aluno são frustrantes, eu não gostava de estudar, né? E eu acho que o que a gente precisa fazer agora é trabalhar com as crianças o prazer de aprender, né? Eu falo isso tão fortemente porque no ensino fundamental, e eu falo isso até levando a bandeira para o ensino fundamental, que a gente fala lá na alfabetização para criança assim, tem que estudar, fazer lição direitinho, porque ano que vem você é primeiro ano. Tipo, o primeiro ano acabou a vida, né? Cortou, ali não é mais criança. Que é isso? Então a gente não pode encarar as coisas assim. E a experiência, ela, até para nós adultos, enquanto a gente aprende brincando, gente, quanto que fica mais marcado, né? Eu uso muita prática nas minhas palestras de sempre levar alguma coisa. Através da PNL, eu uso âncoras positivas que fazem, que remetem ao meu trabalho. E é tão positivo para o adulto, por que não é para a criança, né? Imagina para a criança o quanto seria positivo isso. O quanto a brincadeira, o quanto a voz da criança é importante nesse contexto em que ela é escutada, em que ela aprende por prazer, em que ela não é obrigada, né? O ambiente está preparado para lidar com ela, né? Então, ela vai desenvolver. Hoje tem muita ansiedade com relação, tem muita cobrança com relação ao tempo todo. Eu estou fazendo um curso sobre a abordagem Pickler, que fala muito sobre o desenvolvimento dos bebês, e uma frase que ficou para mim é que o bebê está sempre devendo alguma coisa, né? Então, ele já está sentando? Aí ele senta, ele já está andando? Ele anda, ele já está comendo? Não. A gente fica o tempo todo cobrando alguma coisa da criança e, sabe? Sendo que ela vai desenvolver, né? Vai desenvolver no tempo certo para cada criança. A gente tem que respeitar as individualidades. O Enem vai acontecer, o vestibular vai acontecer, mas nós não podemos apagar a experiência de viver da criança. Ô Vivi, isso é tão interessante, né? O Augusto Cury fala que nós estamos vivendo, que a ansiedade é o mal do século, né? Então, alguns pais helicópteros, eles querem que o seu filho seja a única pessoa a ser abordada. E nós trabalhamos com coletivos. Nós estamos vivendo uma época de individualismo. Olha o que o Willer aqui de Belo Horizonte, da rede arquidiocesana aqui de Belo Horizonte, está falando. O que tem muitas vezes percebido é que os educados antes da BNCC estamos na cultura do conteudismo e não do aprendizado.
e desde sempre experienciar é essencial para aprender. Aí o William concorda, a Andrea fala, as crianças já nascem com a obrigação de tirar as melhores notas, passar no vestibular. O aluno cresce frustrado e muitas vezes, sem saber o real motivo daquele aprendizado. O meu objetivo com estudar para ser pais. O meu objetivo com a criação com meu filho foi trabalhar sua parte emocional, ter respeito com o próximo, saber lidar com as perdas, frustrações e lutar pelo que deseja. Tudo com muito humor, né? E o Willer fala uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é relacionada a esse período de pandemia, né? Que é uma questão que já me perguntaram, é sobre até vinculado a essa questão de uma escola conteudista, né? Que é que a gente tem vivido nas suas práticas, né? Quais os conteúdos, como que as escolas vão passar conteúdos para as crianças no período de pandemia? Vai ter perda de conteúdos? Então, a minha resposta é, gente, por favor, eu acho que tem questões maiores agora que precisam ser exploradas e trabalhadas com os conteúdos, tipo, esquece os conteúdos, né? Porque agora nós temos a emoção da perda, né? A raiva sendo gerada dentro do ambiente que está todo mundo preso, né? A gente tem a nossa própria casa com os eletrodomésticos. Rubem Alves lá no texto A Cebola fala que a casa da gente ensina. Então, quais os conteúdos que nós estamos querendo dar conta, sendo que a gente não está dando conta do nosso emocional, né? Por que o conteúdo é tão importante assim? Qual é o ser humano que vai aprender num estado de medo? O que a gente quer com isso? Né? Nós estamos no ápice da pandemia, pelo menos aqui no Espírito Santo. Aqui também. Muitas pessoas próximas infectadas. Essa semana eu li uma reportagem até na Aldeia Montessori do Rio de Janeiro que um professor faleceu, então isso me chocou bastante. Então a gente começa a ver professores, colegas de escola, amigos, né, familiares morrendo, né? E aí nós estamos preocupados com o conteúdo. Meu Deus, eu acho que é desumanizar, né? E a escola como referência de educação, ela não pode banalizar os sentimentos, né? Ela não pode tratar isso. Isso me diz sobre que mundo eu quero ensinar para as crianças. Um mundo em que a morte não tem importância? Um mundo onde as emoções não têm voz, né? Que mundo eu quero ensinar para as minhas crianças? Então, isso é muito sério e é uma coisa que eu fico batendo muito na tecla que a gente tem que repensar os nossos conteúdos, o que realmente tem que ser conteúdo. Porque eu penso que conteúdo tem que ser para a vida. Vivi, tem que ser para a vida, tem que fazer sentido. Quando eu era criança, eu perguntei para a professora qual que era o objetivo do conjunto vazio. Porque se ele era conjunto, por que ele era vazio? Então eu quero fazer uma experiência com você aqui. Eu vou sair por 1 minuto aqui da live, tá? E aí você vai falar como se você estivesse falando com todo mundo, menos comigo. Essa experiência do conjunto vazio, sabe? Eu só me deram a resposta depois na universidade, um professor de filosofia que me deu a resposta. Então nós vamos fazer uma experiência de conjunto vazio agora. Você fica 1 minuto e depois eu volto. Sabe? Aí eu tenho que ficar falando. Você vai desenvolver um assunto aí, beleza? Pode ser? Pode ser, vamos lá. Aí depois eu quero que todo mundo escreva aí, para que serve o conjunto vazio? Ou façam perguntas para você, beleza? É uma experiência na live, vamos lá. Beleza, vamos lá. Vou sair. E aí eu tenho que... Tá conjunto bom. vazio, gente. Eu tenho que ficar aqui falando, então eu vou aproveitar para ler os comentários, né? Porque eu acho que tá bem legal essa interação de todo mundo comentando aí, falando da importância, a gente falando sobre a PNL. E realmente a PNL ela vem justamente para a gente entender as relações humanas, né? E eu acho que é um revisitar interno na gente que faz com que a gente perceba, que faça todo o exercício de empatia,
né? E aí a gente começa a exercitar a empatia de uma outra forma e começa a pensar no outro de uma outra forma. O que o outro, como o outro agiria, né? E eu falo de calçar o sapato, sentir as emoções, né? Se comportar como o outro diante de uma situação. E isso na prática dados, né? Se a gente fosse criança hoje, num ambiente de escola, o que vocês gostariam que tivessem? Então, são reflexões que nos fazem acertar mais na prática educativa, né? No dia a dia, no cotidiano, pensar como criança, agir de repente em alguns momentos, né? E se colocar numa condição de aprendente o tempo todo. E falem demais. E aí? Agora, vamos lá, a resposta. O que é conjunto vazio? Gostei dessa experiência, hein? Sabe, o meu professor de filosofia me deu a resposta que é aquele de matemática. A professora de matemática deu uma reguada na minha mão. Ai, Jesus, que triste. Não foi na educação infantil, mas foi lá na educação fundamental. Porque Aham. eu perguntei. E ela não sabia a resposta. Ao contrário daquela da borboleta, que falou, vamos pesquisar, ela ficou brava e, naquele momento da ditadura militar, naquele período, na minha escola a gente tinha que colocar a mão direita sobre a mesa e perguntar se podia perguntar depois de falar bom dia. Tenta imaginar o que é isso. Aí chega um menino inquieto, como eu. Isso é triste. Eu não sou TDAH, não tem nada disso. Eu sou curioso. Sempre fui e continuarei sendo. E as crianças curiosas estão sendo encaradas como TDAH, TOD, disléxico, tem um monte de nome, né? Aí o meu professor de filosofia respondeu que o conjunto vazio servia, ou na universidade já, hein? Que o conjunto vazio servia para explicar para a gente o valor do nada. Sabe? O valor do vazio existencial, mas também o valor de, olha, nessa rua não tem nenhum prédio, só tem casas. E aí ele começou a dar exemplos significativos para dizer isso. E hoje em dia os pais estão querendo encher tanto o cotidiano do filho e quer que a escola seja um lugar que vai dar soluções para tudo. Né? E eles não podem viver um momento de vazio. O que você pensa sobre isso? Não sei se você gostou da dinâmica, é meio maluca, mas é como eu. Foi Eu dou aula assim. Isso é bom, essa é a experiência. E eu penso que nós, como instituição, temos que defender, né? Como eu já falei. Mas eu penso também que isso é muito por conta da nossa educação anterior, né? Então, anteriormente, que é igual você falou, que como eu sofri também com esse modelo tradicional de educação, o conteúdo era importante. E quando a gente faz a leitura para hoje, né, quanto o conteúdo era importante e como que nós estamos hoje, que somos frutos da educação tradicional. Como nós estamos hoje? Hoje eu me vejo como uma pessoa que descobriu o prazer de aprender quando já estava grande, né? Depois de formada. E isso aconteceu para muita gente. Muita gente estudou, se formou, hoje é infeliz com o que trabalha, não consegue ter uma postura diante de um patrão, não tem um comportamento empreendedor, não tem autonomia para resolver os conflitos, está com as emoções todas descontroladas, tem que tomar remédio para dormir porque não dá conta dos problemas do dia. Então, o que a gente tem que lembrar é que a educação tradicional, ok, ela era o que existia, né? E funcionou, mas até que ponto isso foi positivo? E por que a gente vai ficar fazendo isso se isso não foi tão bom para mim, né? Então, eu sempre falo que isso não foi bom para mim, por isso que eu quero levantar essa bandeira de que a gente precisa reinventar a educação, de fazer diferente, porque minhas experiências com isso, com esse tipo de educação tradicional, não foram positivas, né? E aí hoje a gente tem
neurociências dizendo como as crianças aprendem, por que a gente tem que dar importância a isso. A gente tem pessoas doentes hoje, né? Porque não foram trabalhado emocional quando era criança, né? Que foram acobertados, que não podiam falar na aula, que não podiam abrir a boca para dizer bom dia, que não podiam se manifestar, falar de emoções, pelo amor de Deus. Tá tudo guardadinho ali. E hoje são pessoas doentes. Nós temos uma humanidade doente. Né? E isso é fruto, passa muito por isso. Família e escola, que eu sempre acho que não é família e escola. É família e escola o tempo todo. Perfeito. O Vivi, e a BNCC, ela abriu para nós horizontes de trabalhos bem orientadores, né? Bem orientadores, né? O currículo, ele é uma pista de corrida, né? A palavra currículo, ela representa isso. Agora, tem gente que fica correndo para fazer as coisas no momento que tem que ter calma. Por exemplo, 2020 seria e é o ano de implantação da BNCC. Ano que até agora, até o momento, ficou comprometido, não é? A gente não tem que ter paciência, como diz o Lenine, para poder deixar que a criança construa as suas hipóteses, porque tem pais que fazem o para casa para os filhos, querem desenho maravilhoso. Olha o que eu vivi quando eu era diretor de uma escola grande. A professora falou assim comigo, diretor, vamos lá ver a minha sala? E a gente, nas reuniões de formação continuada, a gente sempre deixava claro que a sala é de todos nós, não é minha. Sim. Aí estava cheio de uma personagem desses desenhos animados lá na sala, não é? Ela colou um tanto de coisa. E aí eu disse para ela, não, muito bacana e tal, se você limpou bem a sala está ordenada, valeu, parabéns. Mas eu queria te dar fazer uma pergunta e tentar te dar uma pista. Essa personagem, esses meninos convivem com ela o tempo todo, na mídia, em tal lugar. Eu gostaria, pela nossa pedagogia, que você colocasse na sala a produção das crianças. Então, você faz um favor para mim? Retira essa personagem da sala. Eu tentei ser o máximo de polido, educado, só que ela ficou sem conversar comigo 4 meses. Nossa, mãe. Só me cumprimentava porque bom, ela achava que eu era a autoridade máxima e parece que no regimento era. Eu ia pro café, ficava. Até que um dia choveu, sabe, Vivi? Quando chove na educação infantil a gente sabe, né? Abre a porta e o pai pode entrar. Aí a criança fez o seguinte: pai, vem aqui. Que ele ficou todo alegre que foi o pai buscar nesse dia. Aqui, pai, esse é o meu desenho. Era uma lagartinha, se a gente for olhar do ponto de vista estético, não era tão linda. Mas ele quis mostrar. Ele falou, tira uma foto. Aí o pai, tranquilo filho, vamos tirar uma selfie. Ele falou, não, tira uma foto minha com a professora. E depois eu tiro com você. Aí, parece que ela deu um insight nessa hora e entrou na minha sala chorando e falou, diretor, eu queria pedir desculpa, porque eu fiquei magoada com você 4 meses. Eu falei, pois não. Eu aprendi hoje que o desenho tem que ser o desenho da criança. Eu queria te ouvir sobre isso, que alguns professores querem enfeitar a sala demais, as mães querem fazer o trabalho dos filhos. E aí? A BNCC fala o contrário. Gente, quem me conhece sabe que eu sou super provocadora nisso, gente, sabe? E eu questiono muito as nossas práticas e a gente precisa ver a infância, eu falo que a gente precisa ver a infância com mais poesia. A gente precisa olhar para aquela criança com um copo de água e virando e fazendo, sabe, de um lado para o outro. A gente precisa olhar isso com mais poesia, porque quando uma criança pega um copo de água e vira, e a gente fala de conteúdos, né, porque os conteúdos são tão importantes, ela está testando ali capacidade, ela está olhando ali estados físicos da água, ela está testando forma geométrica. Meu Deus, as experiências têm muitos conteúdos, então, assim, é valorizar isso.
E nós, como educadores, temos que ser porta-voz disso, porque o pai, ele não sabe. E não é para saber, né? Porque muitos pais não têm tantas informações. Agora a gente tem uma corrente, né, a escola da parentalidade, né, os educadores parentais, todo mundo querendo cuidar dessa infância, porque nós adultos temos um monte de traumas. É porque nós adultos não fomos escutados. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa parar. E eu até falo uma coisa muito engraçada nos meus encontros, que é a gente vive falando do meio ambiente, né? A gente tem o discurso político, né? Do dia do meio ambiente, que a gente precisa trabalhar o meio ambiente, aí a gente taca ali um mural de EVA na parede. Completamente incoerente, são as práticas nossas da educação, né? Por quê? Então, é provocador. E não é provocador só para a criança. É provocador para mim enquanto adulto. É provocador para o professor que precisa sair da zona de conforto de reproduzir. E eu falo muito, sair de um Ctrl+C, Ctrl+V. Se inspirar, legal. Mas o que cabe na minha turma? Eu falo que os planejamentos, eles não podem esquecer. E eles têm que vir com por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? E como que eu vou fazer isso chegar para as crianças? Isso é muito sério. Vivi, tem gente falando aqui, morri. Você sempre fala isso e eu nunca te escuto. Aí... Eu falo mesmo, porque realmente, gente, é um choque com o que a gente acredita. Meu Deus, a gente está falando de meio ambiente, a gente faz coisa de EVA. É muito sério, sabe? Eu fui na escola Montessori fazer um curso sobre Montessori, né? E eu cheguei lá, meu olho simplesmente brilhou, porque o relógio estava na altura da criança, sabe? Isso é respeitar a criança. Por que a gente coloca o alfabeto lá em cima no teto se a criança está aqui embaixo? Por que a gente coloca o quadro lá em cima se a criança está aqui embaixo? Sabe? Isso é respeitar a criança e isso é BNCC. Ô, Vivi, então acho que a gente... E tem uma coisa que chama professor-centrismo, então adultocentrismo, né? Parece que a criança vai ter que esticar para chegar aqui do nosso tamanho. E, na verdade, o Dom Bosco, que o William está aí, eu sou educador salesiano até morrer, ele falava que a gente tinha que abaixar e olhar nos olhos da criança. Piaget fala que a gente tem que desacomodar, mas aí os professores acham que a gente tem que desacomodar primeiro a criança. Não, primeiro a gente tem que sair a gente do nosso conforto. Somos nós em favor dessa criança, né? Escutando essa criança. E isso é tão assim... Tem muita gente que fica lá ligado nas siglas, né, de um planejamento que tem as siglas da BNCC, e eu acho que são coisas tão mais profundas, que merecem tanta atenção. A BNCC fala que a educação é regada de princípios, né, ético, político e estético. Estético, a gente tem que apresentar um ambiente que tenha cara e voz da criança. Ético, porque a autonomia da criança precisa ser valorizada. Isso é sério, né? Estético, o ambiente precisa ser apropriado, né? Então, a voz, a democracia, a política. Por que essa criança não pode falar? Por que essa criança não pode argumentar, dialogar e construir juntos, né? Montessori fala do professor guia e eu sou uma professora guia enquanto professora palestrante, enquanto consultora. Eu quero ser guia, eu não quero ensinar nada para ninguém. A gente tem que sair dessa condição de que a gente precisa ensinar o tempo todo. Vivi, olha, falta pra gente... Tá acabando o tempo. Falta 2 minutos. 1 minuto, eu acho. Eu queria que você deixasse uma fala e eu queria fazer um convite para você. Vamos fazer uma série de manhã educadora? Uma semana? Oba! Cada dia falar de uma competência? Da BNCC? Tô dentro. Top, super top. Será que o pessoal aí topa? Fala com eles. Eles têm que assumir o compromisso, hein? Povo, vem com a gente que vai ser top, super aprendizado aí pra gente aprimorar as nossas práticas, né? Eu acho que eu sempre falo que a gente tá em constante aprendizado, né? Então, a gente não precisa ficar reproduzindo o tempo todo.
Eu acho que a gente tem que ver, filtrar, e eu falo também nas minhas palestras, pessoal, eu faço assim, vale para você? Não vale não? Toca o bonde, continua fazendo do seu jeito. É assim que a gente vai aprendendo. Vivi, eu queria te agradecer muito, desejar saúde e paz para vocês todos aí, seus amigos, né? Que a gente possa levar uma educação mais humanizadora. Vou te mandar o livro, depois você me manda o endereço. Eu quero. Tá? Manda sim. Eu estou lançando uma trilogia. Esse aqui, a BNCC e as metodologias ativas, né? E aí, se alguém desejar, é assim que o movimento se mantém, sabe, Vivi? Para ir nas escolas onde alguém não poderia pagar por isso, tá bom? Então, e você está com um curso também, né, Paulo, de BNCC, que eu vi, que está bem legal. Isso. Então, quem tiver oportunidade. Por uma questão de força maior, a data vai ter que mudar, vai um pouco mais para frente. Era dia 5, mas aí aconteceu uma coisa boa. E aí a gente tem que levar o curso lá para o dia 10. Eu vou colocar ele de novo na... E quem sabe a gente divide esse curso. Vamos combinar aí. Bora. Gostei demais. Vamos fazer um de educação infantil. Perfeito. Obrigada, gente. Que bom que vocês ficaram aí. Um abraço para todo mundo. Gratidão e alegria. Beijo para todo mundo. Vamos anunciar a série. Em breve um abraço de verdade, porque eu sou de abraçar de verdade, tá, Paulo? Tô sofrendo com isso. Positivo. E no dia... Tem que ter abraço com coração. Pensa aí a sua agenda, quem sabe 24 de setembro... Tá? Tamo junto. Tá jóia. Quero esse prêmio. Um abraço. Deus te abençoe. Tchauzinho. Tchau. Amém.